revelando o não contado. Imagens raras do Titanic que vão deixar você cativado. Entre no mundo extraordinário do Titanic como nunca antes, com nossa coleção exclusiva de imagens raras e inéditas. Testemunhe a beleza assombrosa do grande navio que já navegou no poderoso oceano, enquanto levamos a uma fascinante viagem no tempo. Dos conveses movimentados aos interiores opulentos, esses visuais cativantes irão transportá-lo para uma era de elegância e maravilha. Maravilhe-se com o intrincado artesanato, explore os cantos escondidos e imagine as histórias sussurradas pelas paredes deste majestoso navio. Mas cuidado, conforme você se aprofunda nestas imagens cativantes, você descobrirá segredos e histórias não contadas que o deixarão maravilhado. Experimente a emoção e o desgosto do destino trágico do Titanic, enquanto o impensável se desenrola diante de seus olhos. Não perca esta oportunidade exclusiva de testemunhar o invisível e embarcar em uma viagem de descoberta. Junte-se a nós, memórias antigas enquanto desvendamos os mistérios do Titanic, uma imagem rara de cada vez. Prepare-se para uma aventura inesquecível que despertará sua curiosidade e capturará a sua imaginação desde a primeira imagem. A construção do Titanic, um dos navios mais famosos da história, começou em 1909. Foi encomendado pela White Star Line, uma importante companhia marítima britânica, com a intenção de criar o maior e mais luxuoso navio de passageiros de sua época. O navio foi construído pelo estaleiro Harland and Wolff em Belfast, Irlanda do Norte. O processo de construção envolveu milhares de trabalhadores, incluindo construtores navais, engenheiros e artesãos. O Titanic foi projetado para ter 882 pés e 9 polegadas, 269 metros, de comprimento e uma arqueação bruta de 46.328 toneladas. Apresentava 4 grandes funis, embora não fosse puramente decorativo e não servisse a nenhum propósito funcional. O navio tinha capacidade máxima de aproximadamente 2.435 passageiros e 900 tripulantes no navio. O casco era feito de chapas de aço, rebitadas juntas para formar uma estrutura sólida. O interior do navio foi ricamente decorado com comodidades luxuosas. O Titanic foi construído usando as mais avançadas técnicas de engenharia e construção naval da época. Foi construído com um projeto de casco duplo, destinado a fornecer resistência adicional e melhorar a segurança do navio. O Titanic tinha piscina, um ginásio, uma quadra de squash, um banho turco e várias cabines grandes. A construção do Titanic levou cerca de 3 anos para ser concluída e foi lançada na água em 31 de maio de 1911. Após o lançamento, mais trabalhos foram feitos para equipar o navio com seus interiores e completar seus sistemas. O Titanic começa seus testes no mar em Belfast, na Irlanda do Norte, pouco antes de iniciar sua viagem. 2 de abril de 1912. O capitão Edward J. Smith, à direita, e o comissário Hugh Walter M. C. Elroy estão a bordo do Titanic enquanto viaja entre Southampton, Inglaterra e Queenstown, Irlanda, apenas um dia de viagem, e 3 dias antes de afundar. Por volta de 10 a 11 de abril de 1912. O homem que tirou esta fotografia, Reverendo F. M. Brown, desceu em Queenstown. Smith e M. C. Elroy morreram no naufrágio do Titanic. Multidões se alinham nas docas enquanto o Titanic se prepara para decolar em sua viagem. Southampton, Inglaterra. 10 de abril de 1912. O Titanic fica no cais em Southampton, Inglaterra, pouco antes de partir. 10 de abril de 1912.
O Titanic deixa o porto de Southampton, na Inglaterra, para iniciar sua viagem. 10 de abril de 1912. Em 10 de abril de 1912, o Titanic partiu em sua viagem inaugural de Southampton, Inglaterra, para a cidade de Nova York. Em pleno oceano. A grande escadaria, 8 de arquivo, 1912, o desastre do Titanic. Fotografia da magnífica Grand Staircase no salão principal do malfadado Titanic, que foi para o fundo do mar, com mais de 1.200 almas, após chocar-se contra o iceberg. Essa é a imagem da sala de jantar principal, foto de arquivo, 1912, o desastre do Titanic. Fotografia da sala no convés do malfadado White Star Line Titanic. Essas são as verdadeiras memórias antigas. O lounge da primeira classe a bordo do Titanic, visto logo antes da decolagem do navio. 1912. A sala de leitura escrita do Titanic era um espaço sereno e elegante, adornado com painéis de mogno e móveis luxuosos. Os passageiros puderam desfrutar de uma ampla seleção de livros e revistas em diferentes idiomas e utilizar escrivaninhas e artigos de papelaria. Esta sala proporcionava um refúgio pacífico para atividades intelectuais e reflexões pessoais, mas tragicamente encontrou seu destino quando o Titanic afundou, deixando para trás um legado de vidas perdidas e histórias cativantes. Uma cabine a bordo do Titanic. A bordo do Titanic, as cabines foram projetadas para oferecer acomodações confortáveis aos passageiros. As cabines da primeira classe eram luxuosas, com decoração elegante e banheiros privativos. As cabines de segunda classe ofereciam um ambiente mais modesto, enquanto as cabines de terceira classe eram espartanas, mais funcionais. Apesar de sua opulência, o trágico naufrágio do Titanic em 1912 resultou na perda de muitas vidas, deixando um impacto duradouro na história e no legado da cabine do navio. Outra das muitas cabines a bordo do Titanic oferecia acomodações confortáveis para os passageiros durante a viagem. O navio tinha uma variedade de cabines em diferentes tamanhos e configurações para atender às necessidades de seus diversos passageiros. Essas cabines variavam de ocupação individual a suítes maiores, dependendo da classe do passageiro. O Café Parisian do navio. O Café Parisian no Titanic era um restaurante popular e elegante que visava recriar o ambiente de um café de calçada parisiense. Localizado no convés de passeio, apresentava grandes janelas que permitiam a entrada de luz natural no espaço e proporcionavam aos passageiros uma vista panorâmica para o oceano. E assim era a sala de jantar da terceira classe do navio irmão do Titanic, o Olympic. Essa é memória antiga do grande convés do Titanic se parecia em 1912. E aqui está a aparência do baralho hoje. E isso, em toda a sua glória de 1912, era como era uma suíte de primeira classe no navio. Embora não haja fotos da grande escadaria do Titanic antes de afundar, esta é a aparência da grande escadaria do navio irmão do Titanic, o Olympic. E é assim que a grande escadaria do Titanic parecia em 2001. Aqui estão eles juntos, para facilitar a comparação. Notícias sobre o naufrágio do Titanic.
mas o comissário teria visto tinta vermelha manchada ao longo da base do iceberg, indicando que um navio o havia atingido nas últimas horas. 15 de abril de 1912, o iceberg suspeito de ter afundado o Titanic, conforme fotografado pelo comissário de um navio que passava na manhã seguinte ao naufrágio do Titanic. O outro navio ainda não havia recebido. Um iceberg, possivelmente o que afundou o Titanic, flutua no Atlântico Norte próximo ao local onde o navio afundou. 1912. Dois botes salva-vidas transportam os sobreviventes do Titanic para um local seguro. 15 de abril de 1912. Após o naufrágio do Titanic, um bote salva-vidas leva os sobreviventes para um local seguro. Um bote salva-vidas, que se acredita ser do Titanic, é içado e drenado de água. Data não especificada. Um barco de resgate cheio de sobreviventes atravessa a água após o naufrágio do Titanic. O último bote salva-vidas lançado do Titanic atravessa a água. 15 de abril de 1912. Um bote salva-vidas cheio de sobreviventes do Titanic é resgatado pelo Carpathia. Os sobreviventes do naufrágio do Titanic estão sentados no convés do Carpathia, envoltos em cobertores e roupas dadas a eles pelos passageiros do Carpathia, logo após o resgate. 15 de abril de 1912. Os órfãos do Titanic, os irmãos franceses Michel, à esquerda, 4 anos, e Edmond Navratil, à direita, 2 anos, que ficaram temporariamente sem pais, morreram no navio. Os irmãos sobreviveram e chegaram a Nova York, onde ficaram por um mês antes de sua mãe, que havia permanecido na França e não embarcado no navio, finalmente os reconhecer por uma foto de jornal e vir reclamá-los. Esta foto foi tirada antes de serem identificados. Abril de 1912. Sobreviventes do naufrágio do Titanic sentam-se a bordo do Carpathia logo após o resgate. Por volta de 15 a 18 de abril de 1912. Um jornaleiro vende cópias do Evening News contando sobre o naufrágio do Titanic fora do gelo da White Star Line, a empresa que lançou o Titanic, em Londres um dia depois que o navio afundou. 16 de abril de 1912. Multidões esperam do lado de fora do escritório da White Star Line para ouvir as últimas notícias sobre o desastre. Nova York. Por volta de 15 a 18 de abril de 1912. Uma multidão aguarda os sobreviventes do Titanic em Nova York. Por volta de 18 de abril de 1912. Os botes salva-vidas do Titanic que haviam levado os sobreviventes do naufrágio estão pendurados na lateral do Carpathia, navio que fez o resgate, ao chegar ao pier em Nova York. 18 de abril de 1912. Os irmãos Navratil, um sentado com um barco de brinquedo semelhante ao Titanic, chegam ao porto, presumivelmente de Nova York, a bordo de um navio de resgate. Por volta de 18 de abril de 1912. Uma multidão aguarda o retorno dos sobreviventes do naufrágio do Titanic em Southampton, Inglaterra.
Sobreviventes do naufrágio do Titanic sentam-se em Millby Docks em Plymouth, Inglaterra, ao voltarem para casa. Maio de 1912. Sobreviventes do naufrágio do Titanic são recebidos por seus parentes após seu retorno seguro a Southampton, na Inglaterra. Abril de 1912. Estas são Charlotte e Marjorie Collier, mãe e filha que sobreviveram ao naufrágio do Titanic em 1912. Este é o violino que Wallace Hartley, líder da banda no Titanic, tocou quando o navio afundou. E estes são os membros da banda que tocou no Titanic quando o navio estava afundando. Após a descoberta do naufrágio em 1985, uma série de pratos primorosamente alinhados foram encontrados juntos no fundo do oceano. Alguns dos pratos foram recuperados e expostos. Algum dinheiro também foi recuperado do naufrágio. Até mesmo parte do casco do Titanic foi resgatado dos destroços em 1998. Está atualmente em exibição em Las Vegas. Outros restos do Titanic ainda permanecem no fundo do oceano, incluindo sapatos que pertenceram às suas vítimas. Esta é a aparência de uma das cadeiras do convés a bordo do Titanic. O colecionador Chris Love pagou $30 mil por ele. Este ponto branco despretensioso é o iceberg que afundou o Titanic. Este é o aspecto de um dos botes salva-vidas do Titanic antes de os passageiros serem resgatados. Esta é a foto de um bote salva-vidas cheio de sobreviventes do Titanic sendo resgatados e trazidos a bordo do Carpathia após o naufrágio do navio. As hélices na parte de trás do Titanic eram absolutamente gigantescas. Aqui está a aparência de uma dessas hélices hoje. Este é o tamanho do Titanic em comparação com um navio de cruzeiro moderno. Este é um exemplo de como era um dos coletes salva-vidas usados por um sobrevivente do Titanic. Este é um relógio de ouro que pertenceu a um passageiro do Titanic. Parou quando o navio afundou. E finalmente, esta é uma garrafa fechada de champanhe recuperada do local do naufrágio. O paradeiro do colar de diamantes do Titanic, conhecido como o Coração do Oceano, é puramente fictício. No filme Titanic, dirigido por James Cameron, o colar desempenhou um papel central no enredo. No entanto, é importante notar que o Coração do Oceano não é um artefato histórico real do Titanic. Foi criado como um elemento fictício para o filme. O verdadeiro Titanic não tinha tal colar a bordo, e quaisquer alegações sobre sua existência ou localização atual são puramente fictícias ou relacionadas a réplicas e recriações. Selecionei os 2 últimos vídeos para você. Mas antes de assistir, participe, comente e compartilhe seus pensamentos sobre o cativante mundo da fotografia antiga e conte-nos qual dessas imagens do Titanic mais chamou sua atenção. E compartilhe as perspectivas e histórias únicas que elas despertam dentro de você. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal Memórias Antigas, para se manter atualizado com nossos últimos vídeos, e nunca perder um momento nostálgico. Vamos embarcar em uma viagem no tempo desvendando os segredos e as memórias capturadas nessas impressionantes imagens reais e raras. Obrigado por assistir.